Irmão, fica nesse espírito. Fica sensível. Eu sei que o Senhor está ministrando ainda. O Espírito Santo é assim. Ele ministra, Ele fala, Ele faz você lembrar. Ele te leva lá atrás, no seu passado. Ele põe sonhos no seu coração, coisas novas que você deseja, que Ele planta em você. Tudo num momento como esse, um ambiente profético. Um ambiente transformado. Por quê? Porque adoramos ao nome dEle, clamamos o nome dEle, invocamos o nome dEle aqui. Em unidade, com verdade, nós queimamos na presença do Senhor. E isso muda a atmosfera, o Espírito começa a mover entre nós. A palavra de Deus diz que Ele se move em nós. Tem até a música, né? E é por isso que eu digo, o Senhor é contigo, o Senhor tem falado ao seu coração, o Senhor tem mostrado o caminho. E como o tempo já está um pouco adiantado, mas eu creio que faz parte do mover de Deus. Eu jamais ia cortar o que Deus estava fazendo na sua vida. Porque nós viemos aqui para isso, para invocar o nome dEle, para Ele fazer. Amém? Quem tem certeza que o Senhor fez? Levanta a mão. Aí, ó. É a sua fé, irmão. É a sua fé. Nós estamos aqui, nós nos consagramos, nós oramos para ajudar você. Amém? Ajudar você a orar, a cantar. Levar a você aqui, que às vezes você veio do dia, correria, problemas. Nós já estamos orando, já estamos buscando, então nós te ajudamos a entrar na sintonia que Deus está mostrando, está nos levando. Amém? Isso é a unidade da igreja. Até chegar nesse momento onde todo mundo está no mesmo espírito, na mesma dimensão, né, irmão? Aleluia. Não mudou? Mudou ou não mudou? Quando você entrou para agora, mudou ou não mudou? Sim ou não? Amém? Você viu o que a adoração faz? O que a oração faz? O que a reunião dos crentes faz? Amém? Por isso devemos estar juntos, orando juntos, cantando juntos, adorando juntos e permitir o Senhor a fluir na nossa vida. Essa é a vontade de Deus, deixar você cheio do Espírito Santo. Aleluia. Abençoado, mudado, uma mente mudada, uma mente renovada por causa dele, por causa da palavra dele. Amém? Preste atenção na palavra hoje. Vai ser curta, eu creio, não sei. Deixa Deus fazer, tá? Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, carta, capítulo 5, versículo 1. 1 João 5:1. Aleluia, igreja. A presença de Deus é maravilhosa. Desde quando eu converti, eu sou apaixonado na presença de Deus. Amo estar na presença de Deus. Busco, faço tudo o que precisa ser feito para estar na presença de Deus. O Senhor está próximo de mim, para eu estar próximo dele. Aleluia. Lembra de Pedro? Ele estava pescando e o Senhor apareceu na praia. E o João falou, é o Senhor. Ele já pulou na água, já foi nadando, já foi na frente, porque ele queria muito estar com o Senhor. Esforce-se para estar com o Senhor. Os tempos são difíceis, estão difíceis, e precisamos nos esforçar para ter tempo com Deus. Amém? A encontraram? Oh, aleluia. Diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos.
Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo de que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Até aqui por enquanto. Deus me trouxe essa palavra e eu entendo que o amor a Deus, nosso amor tem que ser renovado, tem que ser fortalecido. E a palavra de Deus tem esse poder de nos fortalecer na fé, de nos limpar, de tirar dúvidas, de tirar conflitos na mente, que a Bíblia chama de fortalezas muitas vezes. Jesus falou aos discípulos: olha, vocês estão limpos. Falou para Pedro: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. A palavra que eu digo é espírito e é vida, ela limpa. Amém? A palavra de Deus nos limpa, nos purifica. A presença de Deus, precisamos ter essa comunhão com o Pai e com o Filho, através da sua palavra. Deus tem falado aqui. Devemos nos fortalecer, devemos orar, buscar mais, nos dedicar a Ele, porque o tempo é do fim. Se o tempo é do fim, nós devemos vigiar dobrado, orar dobrado, fazer vigílias. E não estamos fazendo. Amém? Não estamos fazendo. Falta oração na nossa vida. Falta oração no nosso meio. O tempo está pequeno, eu sei. Mas o que será do tempo quando Jesus voltar? Nós não seremos arrebatados? Não cantamos isso quase todo culto? O que importa ter o tempo aqui? Se o Senhor vem nos buscar, se está perto, e Ele falou: vigia. Você veio aqui hoje para ouvir isso, irmão. Mas eu queria ouvir outra coisa. Você veio para ouvir isso. Foi o que Deus mandou falar, eu vou falar. Amém? Eu vou falar. E Ele está falando do amor. Ele fala assim: olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama o que dele é gerado. Ele está falando não só de Jesus, que a Bíblia fala que foi gerado no Pai, mas está falando dos irmãos, porque também fomos gerados no Pai. A Bíblia diz isso. Fomos gerados no Espírito. Nascemos do Espírito. Aquele que crê, quem crê em Jesus aqui? Quem acredita que nasceu de novo? Amém? Essa é a fé, é a base da fé. Você nasceu de novo porque creu em Jesus. A Bíblia diz que quando você crê, o Espírito Santo entra na sua vida e você nasce de novo, é o que Ele está falando. Então, se você ama a Deus como devemos amar, é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Deve amar o seu irmão, deve amar o que é a igreja de Deus. Eu percebo que muitas pessoas estão entristecidas com a igreja. Não estou falando da nossa aqui, estou falando em geral. Conheço muitos irmãos, muitas pessoas que deixaram até de congregar, entristecidos, deixaram de amar a igreja. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu tenho o meu culto, mas deixou de amar o que de Deus é gerado. A igreja é gerada no Senhor. Os filhos são gerados em Deus. E aqui está falando: se você ama o Pai, de igual modo, da mesma maneira, deve amar do que dele é gerado. Deve amar o irmão, deve amar a igreja, deve amar tudo que é do Senhor. Amém? Nós sabemos, aqui está falando, olha, a maneira que sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus e obedecemos os seus mandamentos. Está falando, olha, para você e para mim nessa noite, voltemos os nossos olhos para tudo que de Deus é gerado, em amor, em confiança, amar a igreja, amar os irmãos, amar a Deus, obedecer a Deus, os mandamentos de Deus. Está falando, olha, quem ama a Deus obedece os mandamentos de Deus. A palavra de Deus tem lugar no seu coração.
Faz sentido o que é falado da parte de Deus. As palavras de Cristo faz sentido, tem lugar no coração da pessoa. Jesus falou àqueles que não estavam crendo. Falou para os fariseus, para os judeus que não estavam crendo nele. Falou: a minha palavra não tem lugar em vocês. Eu falo da parte do Pai. Eu falo as coisas que tenho escutado do Pai. E não tem lugar em vocês. Não entra. A palavra não entra. O coração está fechado, os ouvidos estão fechados, a mente está fechada. O próprio Cristo falando as palavras direto do Pai. Quer um pregador melhor do que esse? Quer a palavra mais inspirada do que essa? E pessoas negaram. E pessoas ficam: eu gosto do pregador fulano, do pregador ciclano, do irmão tal, o manto sagrado, o irmão do manto, do monte. Se fosse ele eu acreditava, se fosse o fulano eu cria, eu recebia essa palavra. Não, irmão, a palavra de Cristo está aqui, abra ela. Jesus já falou essas palavras, já foi dito pelo Senhor, foi inspirado por Deus. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Você tem lido a palavra de Deus? Você sabe tudo que está escrito aqui? Não te chama a atenção nem um pouquinho? Porque Jesus está voltando. Até os incrédulos estão entendendo que está estranho as coisas, que está se cumprindo as Escrituras. Pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas já ouviu falar, mandam mensagem para mim: puxa, isso aqui não está na Bíblia? Eu: está na Bíblia, com certeza. Está se cumprindo, está se cumprindo. Está próximo, irmão. Jesus quer que você se arrependa, que você se firme no alicerce, na rocha que é Cristo. Amém? Porque quando Ele vier, a Bíblia diz, Ele mesmo falou, o próprio Jesus disse: será separado os bodes das ovelhas. Ele falou: do lado esquerdo serão os bodes, da direita as ovelhas. Vai ter separação. Quem não aceitou a palavra de Cristo, quem não foi transformado por ela, a Bíblia diz que ela transforma, que ela limpa. A palavra inspirada, a palavra de Deus limpa a sua vida. Mas devemos levar em consideração, devemos colocar em primeiro lugar, devemos fazer com que ela mude nossas atitudes, para a glória de Deus. O Senhor veio aqui hoje, manifestou com a sua graça e misericórdia. Isso chama graça e misericórdia. Ninguém aqui merece nada de Deus. Sabe o que é nada? Pelo contrário, merece o quê? A condenação eterna. É o que a Bíblia diz. Mas a graça, a misericórdia e o amor de Deus nos faz ter momentos tão grandiosos na presença do Senhor, onde Ele cura, liberta, tira seta, tira tristeza, se manifesta com seu Espírito no nosso meio. Isso tudo para chamar a nossa atenção para os últimos dias, para a mudança de vida real, para uma vida de amor a Deus, que é o quê? Ele fala: dessa maneira sabemos quem ama a Deus, os que obedecem os seus mandamentos. Porquanto nisso consiste o amor de Deus. Em que consiste o amor de Deus? Olha só: em que pratiquemos os seus mandamentos. Esse é o amor a Deus. É assim que eu manifesto meu amor a Deus, verdadeiramente. Mas eu canto legal, eu canto bonito, eu toco, eu prego. Não é assim. Aqui está falando que pratique. O meu amor é manifesto a Deus. O dele foi manifesto em Cristo. A Bíblia diz: Deus amou o mundo tanto, quem sabe? Mandou, deu o seu Filho. Foi manifesto dessa maneira. Para quem crer, não tenha condenação, mas vida eterna. E o nosso amor a Deus consiste em praticarmos os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus. Devemos praticar, devemos realmente crer. Aquele que crê, ele pratica, ele faz porque acredita. O que não faz é porque não acredita. E o que não crê não pode ser salvo, porque a nossa salvação é mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Efésios, capítulo 1. Amém?
E o Senhor colocando isso no nosso coração nessa noite. Pratique a minha palavra, pratique. Aqui está falando, não é penoso. Olha lá, ó. E os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Pelo amor do Senhor é que devemos amar o próximo, amar do que dele é gerado e obedecer os seus mandamentos, ouvir os seus mandamentos, guardar no coração o que o Senhor fala, o que o Senhor nos ensina, o que é liberado aqui pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Amém? O Senhor falando, João falando, né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? No capítulo 4 aí, ó. Todo aquele que é nascido de Deus. Então, se somos nascidos de Deus, temos um mundo para vencer. Só podemos vencer em Cristo. O mundo quer nos aprisionar, nos amarrar. Muitas das vezes o que nós estamos passando, as nossas guerras, opressão, seta maligna, muito vem das coisas do mundo que às vezes nós estamos bebendo, digamos assim. São bebidas, embriagando com o mundo, com as coisas do mundo. E a gente tem que sair de lá. Foi de lá que o Senhor nos tirou, né? O mundo não é o Egito, não simboliza o Egito, não é verdade? Então Moisés não simboliza o Cristo que tirou o povo do Egito. Mesma coisa é com a gente. Cristo nos tira do mundo, nos tira de lá, nos tira nosso coração de lá. Claro que você não vai sair do mundo, não vai viver no outro mundo, não é disso. Mas é tirar o coração, o amor dessas coisas do mundo e colocar nas coisas de Deus. Colocar a obediência ao Senhor, em amor à igreja, em amor aos irmãos, em amor em que tudo que Deus gera, em nome de Jesus. Quem é que pode vencer o mundo? No versículo 5 está falando: somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só quem tem essa fé pode vencer o mundo pela fé. Ou seja, você pode vencer o pecado que às vezes você acha que não tem solução. Com a fé em Jesus você pode vencer. Com a fé em Jesus você pode sair. Com a fé em Jesus você pode amar o irmão que ninguém gosta de amar. Tem gente que é difícil amar. Tem gente que é amável. Qualquer um ama. Até um mundano ama. Tem gente que é amável. Mas tem gente que não é amável, irmão. Tem gente que não é amável. E só pela graça de Deus, pelo amor a Deus, que é acima de todas as coisas, você pode amar. O amor é servir. O amor é ser solidário. É ter compaixão. É disso que eu estou falando. Não é gostar. Às vezes você não gosta da voz do fulano, do jeito que ele é muito brincalhão. Tem gente que é muito sério. Até você não pode gostar disso, não tem problema. Mas você não pode deixar de amá-lo. Deixar de amar a igreja. Porque essa igreja não está moderna. Aí as paredes ainda não estão pretas, ainda estão azul. Tem que escurecer muito ainda para ficar preta. Ainda está na metade, né? Podia ser branco, mas está azul, já está na metade. Pode ser que fique preta. Aí tem gente que não gosta dessa igreja, não gosta do jeito do Rosemir. Já me falaram, o cara é nervoso, né? Rosemir é nervosão, né? Não, o jeito do cara é meio italiano. Meio não, é cara italiano. Eu não gosto. Então assim, tem essas coisas. Tudo bem. Mas não gostar de uma maneira que deixar de amar a igreja, deixar de amar os irmãos, deixar de amar o que por Deus foi gerado, temos que amar, irmão. E só podemos amar na presença de Deus, cheios de Deus. Amém? Quando o Senhor vem e nos enche, parece que tudo fica mais bonito. Marcelo Augusto ficou mais bonitinho. O teclado parece que ficou maior, ficou melhor o som. A presença de Deus nos enche, tudo muda. Né? Quantas vezes, eu vou falar de mim, eu estou chateado, olho para alguém, para minha esposa, eu vou usar minha esposa, fico grilado, que essa mulher é chata, pensando, né? Aí Deus vem, ou quando você vai orar, entra para o seu quarto, por isso que tem que orar todo dia. E o Senhor te enche da presença dele, todo mundo já sai beijando a esposa. Oh meu Deus, que maravilha estar aqui. Amém? Não é assim?
Por isso que a gente precisa orar bastante, buscar essa presença, vir com fome para o culto de quarta, para o culto de manhã, para o culto de noite, nas casas, na sua casa, faz seu culto com essa fome, para se encher, para encher do amor, para poder ter a unção de Deus, para você ter a unção de Deus, a fé seja aumentada. A Bíblia diz que pelo ouvir falar, né? Ou para você ler a palavra de Deus, a fé vai aumentar. Não estou crendo tanto, minha fé parece que diminuiu. Lê mais a palavra, leia, começa a ler, eu tenho certeza que a sua fé vai aumentar. Começa a ouvir, põe lá no YouTube lá, põe as passagens bíblicas, que às vezes eu não vou falar para você colocar em pregador, não, tem cada gente aí pregando cada coisa, que é melhor você não ouvir ninguém, escuta aqui mesmo, porque aqui eu sempre falo, pega a Bíblia e abre, vamos ler nós, o que eu falar você confere, faz igual Paulo em Bereia, os bereanos, confere o que está sendo falado, para não falar que eu estou inventando, ou o bispo, qualquer pessoa, confere, põe na presença. Se tiver dúvida, depois vem off, pergunta. Aqui não tem nada oculto, a gente vai falar, a gente vai abrir aqui e ler, o texto já fala por si. No 4 está falando por si, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, pronto. Português claro, quem é nascido vence. Quem está perdendo, ou não creu ainda, ou não nasceu de novo. Não estou falando que não vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter todo tipo de luta, irmão, mas você vai vencer. Jesus disse isso. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, então você também vai vencer. Logo depois ele falou, mas se perseguiu a mim, vai perseguir você também. Entenda isso. Se perseguiu a Jesus Cristo, não vai perseguir você por quê? Não vai perseguir a mim por quê? Mas ele falou, tenha bom ânimo, eu estou com você, eu venci o mundo, esteja em mim, e eu estarei em você, e tudo vai dar certo, é só vitória. Damares já falou. Irmão, olha só. Aí você pergunta, puxa, o que é estar em Cristo? O Rosemir faz uma analogia interessante. Ele já fez tantas vezes que eu já até aprendi. Vou pegar. Imagina que você é esse papel. Um exemplo. Você, eu, o crente é esse papel. Jesus é a Bíblia. Oh, aleluia. Aí, já estou ficando aqui, no mistério. O que é que eu estou fazendo? O papel está dentro da Bíblia, certo? Sim ou não? Coloquei, vocês viram? O papel está aqui, dentro da Bíblia. Aonde essa Bíblia for, o papel vai também. Eu e você é o papel. Jesus está na glória, à destra do Pai, diz a palavra de Deus. Você está em Cristo, você está lá. Por isso temos que estar em Cristo. Ele falou, eu vou preparar lugar, para onde eu for, você também vai, desde que você esteja em Cristo. Não tem outro, não tem outra maneira, não tem segundo plano B, plano C, não tem, é Cristo e pronto, acabou. Estou em Jesus, eu estou onde Ele está. Tenho tudo que Ele tem. Não estou em Jesus, não tenho nada. Não tenho nada. Tem gente que ainda fica caçando outra coisa. Eu tenho um pouquinho, não tem nada. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Falei igual o Macedo agora. Ou é tudo ou nada. Ou você tem Cristo, tem tudo. Ou você está fora de Cristo e não tem nada. Irmão, é tempo de Jesus. É tempo do Senhor. Ele não está voltando. A igreja não tem que ficar alerta. Como é que você pode ter tanta certeza? Eu tenho certeza porque eu vivo isso. Por isso que eu falo do que eu vivo. Não falo do que eu ouvi falar. Eu li, eu criei e comecei a fazer, assim como ensinou. E da maneira que Jesus falou, começou a acontecer na minha vida. E quem me conhece sabe que é verdade. Quem me conhece sabe que eu vivo isso. E que as coisas acontecem conforme a Bíblia diz. Porque Jesus falou, eu não sou mentiroso. Antes honro meu Pai e vocês me desonrai. Quando você não acredita em Jesus, não está honrando a Deus. Então Jesus falou, olha, quer amar a Deus?
Cantamos tanto. É tão bonito, é tão maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Aleluia. Te adoro. Amém. Ama mesmo? Já parou para pensar? O que é amar a Deus? Amar a Deus está falando aqui, ó. Consiste em praticar os mandamentos de Deus. O que é estar em Deus? Vamos ver agora. Abre lá em João agora. O Evangelho mesmo, João 15. 15:5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar, obra alguma podeis realizar. Então o Senhor está falando, olha, eu sou a videira. Aqui ele usou o exemplo da videira e os ramos. Assim, é a mesma coisa que eu fiz aqui, da Bíblia, a gente dentro. Ele é a videira e os ramos na videira. Sem a videira, ele falou, ó, fora da videira, os ramos não dão. Quem já viu o ramo fora da videira? Vamos usar o exemplo da videira. O galho cortado no chão, dando fruto. Quem já viu? Alguém já viu? Levanta a mão. Está cortado, seco. Dá fruto? Não. Só dá o fruto quando está na videira, conectado. Recebendo o quê? A seiva. O alimento do tronco, do caule. Que é o Jesus. Quer dar fruto, quer fluir, quer as bênçãos de Deus, esteja em Jesus. Jesus falou, e eu sempre falo isso porque isso me trouxe um impacto para a minha vida. Ele usou o exemplo assim, olha, faça o que eu estou falando, obedeça o que eu estou falando, aí vocês vão saber se é de Deus. Simples demais. Faz o teste, obedece ao Senhor, guarda os mandamentos, pratica as coisas de Deus, e você vai saber se é de Deus ou não é o que Jesus falou, se vai dar o resultado que ele disse ou não. Amém? Aqui ele diz, ó, esteja em mim, sem mim nada podeis fazer. Volta um pouquinho, João 14, uma página, 14, 23, 24. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. No 23. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada, ou fazemos dele o nosso lar. Quem não me ama não obedece minhas palavras, e a palavra que vocês têm ouvido não é minha, mas do Pai. Amém? De novo o Senhor falando, olha, quem me ama obedece. Você ama Deus? Obedeça. Ou se você obedece, você o ama. E nesses tempos precisamos entender algumas coisas para não sermos enganados os vãs doutrinas, porque a manifestação do Senhor é real em nosso meio. Mas o Senhor fala, olha, ainda precisa guardar a palavra limpa, a palavra transforma. Não é com uma simples oração. Claro que a oração vai ajudar, vai fortalecer quando a pessoa está abatido, estiver oprimido. Tudo isso vai ajudar, claro que vai. Mas é muito mais algo seu, em relação à palavra de Deus, em relação a crer de uma maneira que vai mudar a atitude. A ação e a reação tem que ser mudada. A reação também. Quando o coração está cheio da palavra de Deus, a sua reação também é diferente. A ação é quando você planeja. Já é um começo, você planejando tudo dentro da palavra, de acordo com as coisas de Deus. Você planeja, você pensa, você faz. É uma ação. Mas a reação é aquela que é espontânea, que às vezes você não espera. Quando você é fechado no trânsito, né, tem uma reação, e aí, qual que é? Se a palavra de Deus estiver no seu coração e você amar ao Senhor, até a sua reação vai começar a ser transformada. Você vai ter reação de quem ama, de quem é filho de Deus. Amém? Devemos amar o irmão, devemos amar o que por Deus foi gerado. Ame a igreja. Ame a igreja. Não estou falando de placa, estou falando da igreja, dos irmãos, desse que está do seu lado aí, ó.
desse que não veio, que está com a cadeira vazia. Ame os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo interessante na célula, né, nos lares. Tem alguns irmãos aqui que faz parte da célula que eu participo. E todo mundo alegre. Puxa, como é bom ter comunhão. E tem a reunião e depois a comunhão vai e parece que não quer acabar. E a gente tem que ir embora, gente. Vai embora, o pessoal quer dormir. Os irmãos da casa, os donos da casa. Se não vigiar, fica lá e tal. Porque é bom estar com os irmãos, né? É bom ter comunhão com os irmãos. É bom amar os irmãos, ser amado pelos irmãos. Irmãos, sabe, eu vou contar um testemunho que eu não falei ainda. Eu acho que não falei para ninguém. Só minha esposa sabe, e Deus, claro. Eu fiquei 3 anos e meio fora daqui, da igreja. Saí, oração, o Senhor me levou em alguns lugares, foi bom. Sabe por que eu voltei? Eu vou falar para vocês por que eu voltei para cá. Todo mundo sabe que eu fiquei gravemente doente. Quase morri. Começo do ano passado, janeiro. E realmente foi algo muito grave. E eu sou um homem de oração. Oro mesmo. Não brinco de orar. Eu sei que é necessário. É necessário orar, né? Quando o Senhor coloca nas suas mãos algum tipo de ministério como o meu, que é intercessão, oração, libertação, essas coisas, aí que tem que orar mais. Porque não é brincadeira. E eu oro não é porque eu sei que precisa orar. É necessidade mesmo. E orar bastante. Mas como eu estava muito ruim no hospital, com muita dor, eu fiquei meio desorientado por causa dos remédios. Eu não sabia, eu perdi a noção das coisas. Então estava difícil orar sozinho. Era muita dor que eu sentia. E os irmãos daqui, já tinha 3 anos e pouco que eu não estava mais congregando aqui. Mas os irmãos, por causa desse amor que nós tínhamos um pelos outros, pelo que eu semeei na vida deles, eles semearam na minha. Tínhamos uma amizade. Eles me amaram. E começaram a orar por mim. Não só os irmãos daqui, mas de outras igrejas, de outros irmãos, de outros lugares. Mas eu sentia lá, irmão, sem pôr nem tirar, de verdade. Lá no hospital eu sentia o poder de Deus. Por causa das orações. Eu sentia, e eu descansava. E eu tenho uma oração comigo que eu vou ensinar para vocês. Quando o negócio fica muito difícil para mim, eu já falo para o Senhor: Deus, levanta os intercessores. Cadê eles? Levanta eles. Eu não falo fulano ou ciclano, eu não falo nomes. Porque Deus pode levantar na China, pode levantar onde for, para orar por mim, para me ajudar. Faça essa oração. Deus tem os dele, irmão. Tem um exército. Você fala: Senhor, levanta os intercessores para me ajudar. Pode ser da igreja, pode ser uns que eu não conheço, mas levanta. Levanta, põe para orar por mim. Irmão, eu comecei a sentir o fogo de Deus lá. E eu descansava, porque era a única hora que eu descansava, que eu sentia a unção de Deus no quarto do hospital, que alcançava a minha vida e a vida da minha esposa, que ela ficou 32 dias dormindo numa cadeira. Dormindo numa cadeira, me levantando, me pegando nos braços, que eu não andava. Foi uma prova terrível. Um dia eu vou falar tudo que Deus fez, falou comigo nesse período, porque Deus não para, irmão. Eu falava assim, olha a importância da adoração. Com dor, sem andar, sem mexer os braços. E eu falava assim: enquanto eu tiver um fôlego, eu vou adorar a Deus. Não reclamava, eu adorava a Deus lá. E todo mundo me olhando sem entender nada. Como é que esse cara tá cantando? O cara tá pior do que eu. Era o pior dos quartos lá. Onde eu ficava, todo mundo ficava com pena. Mas eu falei: eu não vou morrer sem adorar a Deus. Eu não vou parar. Morrendo de dor e cantando, adorando, louvando a Deus. E Deus me dando força, os irmãos levantando. Começaram a orar e comecei a sentir a presença de Deus, o fogo do Senhor. E eu fui melhorando. E quando eu estava lá ainda no hospital sentindo isso, eu senti o amor, lógico, de Deus. Mas por causa das orações de quem? De vocês. Dos irmãos que oraram. Nem todos aqui oraram, mas há muitos aqui que oraram por mim. E lá dentro do hospital eu pensei: eu vou voltar para lá. Sabe para quê? Eu quero amar esses irmãos também.
Eu quero dedicar lá, por causa deles. Eu senti vontade de servir vocês. Essa é a realidade, por isso eu voltei. Não foi por causa de medo, não foi por causa de nada. Eu falei assim, eu vou voltar por causa do amor. Talvez, eu não sei, Deus sabe. Nosso coração é muito obscuro, a gente não conhece a gente direito. Talvez eu não estava com esse amor antes. Eu sempre servi aqui, sempre busquei estar fazendo tudo perfeito. Mas só Deus conhece a gente de verdade. Eu acho que Ele queria que eu largasse algumas coisas e servisse por um motivo único, que é gratidão a vocês e amor. Então eu estou aqui por isso voltei. Por isso que eu estou vendo aqui cedo, orando pelos pedidos. Orando, pedindo. A oração faz muita diferença. Quando o Rosemir fala, vamos orar por fulano, por ciclano, ore, irmão. Ora, você não tem ideia que é estar no hospital, sem força para nada. A unção de Deus era forte demais. Eu senti, eu falei, os irmãos orando. Eu sabia que eram os irmãos orando. Eu percebia. E tem até um conselho agora. Eu falei para algumas pessoas que não são cristãos, amigos assim. Eu falei, irmão, fulano, você tem que ter amigos crentes. Cara, feliz, bem-aventurado é quem tem amigos crentes. Quem por Deus é gerado. Por quê? Porque se eu tivesse amigos só do mundo, eles iam ver a minha situação, que os médicos falavam, olha, as notícias eram terríveis, irmão, naturais. Uma pessoa que não tem fé em Deus ia falar só assim, acho que o Claudemir vai morrer, cara, que pena, hein? Mas uma pessoa de Deus, escutando a notícia, fala, eu vou orar, jejuar por ele. Tem amigos da igreja, ama a igreja, irmão. Ama o que por Deus é gerado. Ama o Senhor, ama os seus irmãos. Ame a igreja de Deus. Seja grata a Deus. O Senhor levanta os intercessores para orar por você, orar por mim, orar por todos aqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ponha-se de pé, vamos orar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Se você sentir no coração de orar por alguém aqui dentro, pode orar com alguém aqui. Se você sentir, em nome de Jesus, seja um instrumento, saia do seu lugar, ore com alguém, ministra na vida de alguém, em nome de Jesus. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo,
dos santos. Não sei mais viver, eu não sei quem já pisou no santo dos santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que essa pessoa que você colocou na presença de Deus seja alcançada com a unção que foi liberada através da sua intercessão nessa noite. Que você receba, levante as mãos, as duas abertas assim, ó, que você receba a graça, misericórdia e poder do Senhor em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada de uma maneira poderosa, a sua fé renovada, a presença de Deus real na sua vida. Onde você for, você é abençoado em nome e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aplauda ao Rei dos Reis. Aleluia, amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.